Como credenciar um contribuinte a ser um fabricante de mercadoria em escala industrial não relevante aqui em Minas Gerais? Esse é o assunto desse vídeo. E aí é o que a gente vai explicar aqui, fundamentando no regulamento ICMS de Minas Gerais. Meu nome é Matheus, sou especialista em ICMS aqui da legislação do Estado de Minas Gerais. E nós publicamos conteúdo diário sobre esse assunto, o tema ICMS, né, que é tão discutido no meio tributário. Então, se você quiser ficar por dentro, tem um link na descrição desse vídeo, que é o nosso grupo do Telegram. E lá o nosso proseado é diário, então tem perguntas, tem pessoas respondendo, então é um proseado diário que enriquece a todos os participantes. Bom, pessoal, aqui, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Bom, primeiro você tem que saber como é que você credencia o contribuinte. Porque para vender uma mercadoria com inaplicabilidade da substituição tributária, você precisa credenciar ele. E só para você entender o que é escala industrial não relevante, eu falei isso em outro vídeo, no vídeo que eu expliquei como é que emite a nota fiscal, eu falei sobre o que é escala industrial não relevante. Basicamente, são produtos que constam lá no anexo 17 do convênio ICMS 142 de 2018, que estão ali. Tem possibilidade de TST, sujeição de ST, mas quando fabricados por optante pelo Simples, está ali com receita anual até 180 mil, tem estabelecimento único e é credenciado na UF de origem e na UF de destino, quando exigido, não tem substituição tributária, fica na inaplicabilidade. Então, tem uma lista de mercadorias, né, que você pode comercializar. E é interessante para o contribuinte se credenciar. E eu falei sobre isso no vídeo que a gente explicou sobre como emitir a nota, porque você está dispensado de fazer um recolhimento de um ICMS devido por toda a cadeia de circulação da mercadoria. Isso é interessante, porque quem adquire de você, o contribuinte seguinte dessa etapa da cadeia de circulação dessa mercadoria, ele vai adquirir essa mercadoria com um custo menor. Então, principalmente essas empresas, porque são empresas pequenas, são empresas que estão faturando até 180 mil por ano. Né? Então, é interessante que essa pequena empresa tenha condições de concorrer no mercado com competitividade, né? Senão fica muito difícil para uma empresa como essa crescer. Então, na lista de mercadorias que constam no convênio, é no anexo 17. No nosso regulamento de Minas, está lá no anexo 7, parte 3. E aí eu recomendo ler o artigo 19, que é o que nós vamos... Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui agora, para te falar como é que credencia o optante pelo Simples Nacional. Vamos lá? Então, vamos ver aqui para o nosso regulamento, nosso querido regulamento. Então, o artigo 19 no caput vai falar, né, os requisitos para você ser considerado um fabricante em escala industrial não relevante, tá? Ele, inclusive, menciona aqui, ó, parte 3, que é aquela parte que eu falei para vocês, você clica e tem todas as mercadorias que estão aí sujeitas a serem fabricadas e vendidas na inaplicabilidade da ST, tá certo? Agora, como é que eu credencio esse contribuinte? Aqui, ó, você vai descer, no parágrafo 4º, ele vai dizer: o contribuinte que atender essas condições acima, ele vai protocolar esse formulário que está lá no convênio ICMS 142 de 2018. Ele vai lá na F que ele está circunscrito e protocola esse comunicado. Ele pode, inclusive, verificar na F se ele pode enviar esse comunicado por e-mail, tá? São poucos os serviços hoje que as administrações tributárias, as AFs, né? Essas sedes da Receita Estadual, localizadas em diversos municípios de Minas Gerais, são poucos serviços que eles estão exigindo a presença do contribuinte ou do seu procurador. Eles estão fazendo muito serviço online, né? Isso traz muita facilidade tanto para a contabilidade em si, também como contribuinte. Então, você pode ver se você pode mandar esse formulário por e-mail. Qual é o modelo desse formulário? Bom, para os alunos da UAI-Fisco, eu sempre faço o seguinte, ó, tem um manual completo, né, gente, como vai fazer o dano, enfim, tem as exceções, mas o formulário é esse aqui, ó, tá? Você vai preencher ele, é um formulário simples, né? Você vai colocar aqui as mercadorias e vai protocolar esse comunicado. Depois disso, aí o próprio artigo 19 nos esclarece que esse formulário poderá ser deferido ou não. Se deferido, publica uma portaria, por exemplo. Essa aqui, ó,
Essa portaria 737 de 2018, ela vem sendo constantemente atualizada, né? Então, tá vendo? Ó, tem os contribuintes, tem o CNPJ, então você consegue consultar se esse contribuinte ele realmente é um contribuinte credenciado a vender essa mercadoria sobre o abrigo da inaplicabilidade da ST por ser fabricada em escala industrial não relevante, tá? Ó, todos os contribuintes aqui, ó. E é interessante que exista essa publicação porque permite que outros estados, empresas localizadas em outros estados e até as empresas aqui de Minas possam consultar se o emitente da nota realmente está emitindo a nota correta. Porque, veja, a nota vai ser emitida sem ST, sem substituição tributária. Aí eu recomendo que você veja o vídeo que eu falei, como emitir a nota sob o abrigo da escala industrial não relevante. Vai lá. Então, para você ter segurança, né? Porque veja bem, se a nota fiscal é emitida, aí o contribuinte escreve um monte de coisa no campo de informações complementares, falando que ele é um contribuinte que fabricou aquela mercadoria em escala industrial não relevante, mas ele não está credenciado em Minas, sabendo que o regulamento do ICMS de Minas exige isso, o adquirente vai ter que arcar com a bomba, vai ter que recolher o ICMS. Não é? Corre o risco da mercadoria ficar retida num posto fiscal. Não é? Então isso não é interessante. Então por isso que tem que ter a publicação dessas portarias para dar segurança até para o adquirente da mercadoria. Senão ele está surpreendido com um custo que ele não estava planejando ter. Pois bem, vamos voltar aqui para o nosso anexo 7, né? E então, aí nós estamos aqui na nossa portaria, vamos voltar para o anexo 7. O contribuinte tem uma disposição no convênio que você tem que saber o seguinte, que ele fala que a critério da unidade federada de destino, ela pode exigir o credenciamento do contribuinte, tá? Aqui, ó, parágrafo 7º. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa em Minas, vou vender para São Paulo. Eu tenho que verificar se São Paulo exige que eu seja credenciado lá. Não é comum exigir quando você está credenciado na sua UF de inscrição, certinho? Tá? Então, mas tem que olhar isso. Então, fica a critério. Olha só como o Minas está trabalhando. Vamos voltar aqui para o nosso regulamento. Minas Gerais dispensa, tá, o contribuinte localizado em outra unidade federada que cumpra as condições previstas no inciso 1 e 3, a 3 do caput, fica dispensado do credenciamento nesse estado, desde que esteja credenciado na administração tributária da unidade federada a que estivesse circunscrito. Então, se ele está credenciado lá, se ele está vendendo em uma operação interestadual para Minas, ele não tem que se inscrever aqui, tá certo? E depois, né, eu tenho ali algumas informações que serão importantes para o fisco identificar se esse contribuinte ele atende aquele requisito de faturamento, né, que serão informações extraídas do PGDAS, tá? E por fim, né, depois vem a orientação de como deve ser feita a nota fiscal. E aí eu tenho um modelo de nota fiscal que eu fiz no outro vídeo, eu recomendo você assistir lá. Então é assim que você vai credenciar. Fazendo um resumo prático para você aqui. Você tem que primeiro saber se o seu contribuinte, seu cliente, ele se enquadra nesses itens aqui, ó, 1 a 3, tá? 1 a 3. Aqui como fala 1 a 4, quer dizer, porque aí tem também o credenciamento aqui em Minas. Então, se ele atende esses requisitos, você vai providenciar o credenciamento. Como é que é o credenciamento? Você vai lá no convênio ICMS 142 de 2018, vai pegar esse comunicado aqui, né, esse formulário aqui, preencher e protocolar. Eles vão analisar essas informações, vai indeferir ou indeferir. Quando é que começa a valer? Né, você protocolou. Quando é que começa a valer para você poder vender em escala industrial não relevante? Ele vai trazer isso para a gente aqui, ó, no parágrafo tá. Deixa eu mostrar para vocês aqui o parágrafo que ele vai mostrar para nós aqui, ó. Isso é uma informação também que não posso deixar de colocar para vocês, né?
O contribuinte tá apuração na hipótese. Tá, na hipótese de deixar de atender, o contribuinte deixar de atender. Se você deixar de atender, você tem que comunicar também, né? Vai produzir efeitos aqui, ó. É isso aqui, ó. A partir do primeiro dia do mês subsequente ao da disponibilização da portaria, tá? Publicou a portaria, tá? Primeiro dia do mês subsequente, você já pode vender em escala industrial não relevante, com a inaplicabilidade da esteira, entendeu? Não é difícil, é bem simples. E é só você entender onde é que no regulamento você vai buscar essas orientações. Eu passei tudo para você. Gostou do vídeo? Já sabe, se inscreve no canal, deixa o like pra gente. Isso ajuda muito a gente a levar esse conteúdo para outras pessoas, né, que trabalham com ICMS. E se você entender que esse conteúdo te ajuda e você quer aprofundar ainda mais, quer dar um passo adiante, eu recomendo você a conferir aí no link desse vídeo, na descrição, os nossos cursos, tá? Os nossos alunos, nós deixamos aí esses materiais disponíveis, né, como esse material todo completo aqui, ó. Inclusive, no modelo que eu expliquei na outra aula, olha só, eu mostrei inclusive como é feito uma nota fiscal, né, para vocês verem aqui, ó, uma nota fiscal vendida em escala industrial não relevante, e além dos materiais que a gente sempre disponibiliza para os nossos alunos, né? E também, né, a possibilidade que você tem de fazer perguntas e obter respostas aí sobre a legislação do ICMS de Minas Gerais para te ajudar a validar as questões do seu cliente, tá bom? É isso aí, até a próxima aula.